bem? Estamos aqui mais uma vez no Empreenda SC, né? Estamos aqui com um episódio diferente. Estou muito honrado aqui de receber os meus amigos da confraria. Queria falar primeiro aqui dos patrocinadores. A Arte Pro, comunicação visual, trabalha com letra caixa, projeto especial, e enfim, tudo que você imaginar para sua marca, né? A gente também tem o patrocinador aí da Cloud Park, que é um hub de estacionamento. Você que tem um estacionamento ou conhece alguém, para fazer o estacionamento aí ficar mais automatizado, né? Desde a maquininha até a cancela. Grande parceiro nosso. Também temos aí, esqueci de algum? Tem, né? Tem o BXB também, que é o novo patrocinador, nosso amigo Fernando Talaia. Fernando Talaia tem contribuído aqui com a gente. É muito importante para nós. Também tem os apoiadores aqui que a gente não precisa nem falar, né? CDL Blumenau, muito obrigado aí pelo patrocínio. O Sebrae também. E Rádio Mix, do nosso amigo Montanha, tá? A NutriBlue também, que ajuda pra gente aí quando vai comer o nosso lanche, no nosso break, ajuda a gente também. PHNX, que é o nosso amigo João Tamaturgo. E como é que é, o parceiro? Creativity, isso, do nosso diretor aqui, que normalmente é o João que fala, né? E hoje eu tô falando dos patrocinadores. E também tem, a Demicon, também aqui de Gaspar, que é a sede aqui, nosso amigo também Confrade, que ajudou a patrocinar esse podcast. E, bom, são esses os nossos patrocinadores. Acabou como o João faz, né? Ufa, né? Mas graças a Deus, esses patrocinadores aí que ajudam a gente. Eu quero inserir os nossos convidados aqui. O Rafa Ventura, que já participou com a gente, um grande empresário aí, pode falar muito aí, Calma. Muita coisa legal. Tem aqui também o nosso amigo, o Brandão, né? Que também tem um histórico aí de empreendedorismo muito legal, tá? Nossa confraria também, muito obrigado por estar aí com a gente. E o Alan, que é o cara que começou É o chefinho. que começou aí o negócio da confraria, né? Um cara novo, mas visionário, acho que tem muita história pela frente aí, tem uma agência também, e nós somos parceiros. E eu queria começar aí, Rafa, falar um pouquinho sobre a importância do network, por que a gente tem essa confraria, e fala um pouquinho aí o que a gente faz lá, conta um pouquinho o que tu acha de legal, acho que dá para falar muita coisa aí, até a gente desenrolar. Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Tal qual a minha primeira fala na oportunidade anterior em que eu estive aqui, não sei se sou digno, repito, né, porque só gigante nessa mesa. Vamos lá, falar da confraria. Eu fui convidado, salvo engano, não tenho certeza, mas creio que sim, para a primeira leva de convidados, ou seja, existiram os fundadores, foi isso, né? Foi isso. Existiram os fundadores e cada fundador tem direito a convidar um confrade, assim como é feito ainda hoje. Eu fui convidado pelo o Jansley, um colega nosso que está conosco ainda. E é muito interessante porque assim como eu hoje, né, tenho uma hold com alguns pequenos negócios, outros tantos amigos evoluíram muito durante a jornada confraria. Né? As boas práticas, especialmente o compartilhamento das nossas dores, nos traz muito know-how, né? Nos traz ferramentas argumentativas, ferramentas de mercado, inovações, tendências. O Bruno compartilha, é um dos mais ativos nesse quesito, tá de parabéns. É verdade. Então, tanto a nossa vivência enquanto empreendedor ou intraempreendedor, né? Bruno, um cargo altíssimo de executivo dentro de um PJ que não é dele, mas ele é líder dentro dessa instituição, ou seja, um intraempreendedor. A gente cresce muito porque o networking, as pessoas acabam confundindo o networking com se relacionar. Mas Conhecer você tem pessoas, você tem que se relacionar com alguém que soma, Isso. certo? A E nossa tem que somar confraria... também, né, Rafa? Exato. A forma como a confraria foi concebida, a forma respeitosa como cada um tem espaço para colocar as suas dúvidas e compartilhar as suas práticas foi diretamente responsável, especialmente pelo ganho de performance que eu tive nos meus negócios nos últimos 3 anos, porque eu fiz negócio e mantenho negócios ativos com vários dos nossos confrades até então. Legal. E, Brunão, como é que foi a tua chegada aí no... Felipe, eu acho que na confraria eu deixei um legado, porque eu inauguro um tipo de confrade que empreende com o CNPJ do outro. O Rafa deixou a bola aqui quicando, que eu acho que é colocar lá importante na a rede. gente falar, Exato. né? O intraempreendedor. Então, eu lembro que quando eu fui convidado, início da pandemia, eu lembro da apresentação, lembro de toda a formalidade, todas as regras, todo o código de ética, a apresentação do Alan, lembro como se fosse hoje. Eu estava lá em casa
E lembro também de ser um dos primeiros, né, que não tenho ainda, não tinha até então o meu CNPJ. Agora, Agora pode eu falar? tenho, Não sei, não, eu tenho, Então tá. já tô com 2 agora. Olha aí. Então, naquela época, muito se fala, né, de visão de dono, o colaborador, né, o gestor de organizações que tem a visão de dono, que empreende como dono no negócio. E hoje, com muita alegria, assim, eu vejo na confraria muitos confrades, muitos colegas que estão na posição de gestão, estão na posição de administrar uma loja ou um projeto novo e ainda empreendem realmente com o CNPJ do outro. Tive a alegria de, na confraria, ter o meu primeiro CNPJ aberto, porque quando eu entrei lá, eu ainda trabalhava na Raco, e aí depois eu fui trabalhar no Grupo Lince, então eu celebrei a migração para o Grupo Lince, que foi meu primeiro CNPJ, e hoje estamos na véspera aí de empreender num segundo CNPJ com um confrade. Eu não fui o primeiro nesse ponto, teve outros confrades, né? O Rafa acho que foi um deles. Teve o Alan primeiro. O Alan que já fez sociedades dentro da confraria, né? Mas eu tenho certeza que eu fui um dos primeiros que não tinha naquela época um CNPJ, mas já empreendia, já tinha cabeça, atitude e visão de dono no meu dia a dia de trabalho. E aí, sem sombra de dúvidas, confraria é um marco na minha jornada profissional aí, e depois, mais adiante, eu complemento um E olha pouquinho que disso aí. fantástico isso, né? O Bruno, eu não sei se nós podemos dar nome aos confrades, se você se sente Fica à à vontade vontade, para fica à citar o vontade. nome Acho do que teu pode, sócio, pode. ser dito? Sim, O João, né? né? Que é um Confrade cara também. extraordinário, um cara fantástico, assim, muito ponderado, muito inteligente. Então, assim, dessa mesa, dessa pequena amostragem de 4 pessoas, 2 sociedades surgiram, né? Sim. Porque eu também sou sócio do Chico, do Carlos. Sim. Houve uma terceira sociedade que hoje, por questão estratégica, não existe mais entre o Alan e o Arthur. Mas, assim, esse é o espírito, né? As pessoas, elas entram, elas se Somarem, conectam. Exatamente. E Rafa, sabe legal. um ponto importante que, pelo menos a minha história com o João, eu acho que a sua história com o Chico, não sei se foi nessa linha também. A minha história com o João foi os cafés, os nossos famosos cafés. Nós, na nossa confraria, a gente tem lá nossa regra de se visitar, se ajudar, se Isso. apoiar. Eu já estava numa jornada até longa ali com o Douglas, né? De muitos cafés. O Douglas tem também, é outro que empreende com o CNPJ, né? Com essa questão da visão de dono. E aí eu lembro do João falar, cara, eu preciso também tomar um café contigo, eu tô enfrentando uma adversidade. E aí eu falei, cara, vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4 cafés. Quando eu vi, eu tentando apoiar de alguma maneira a adversidade que ele passava, ele queria encontrar investidor, sócio investidor, né? E aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu não vou atrás de sócio investidor, não. Vamos conversar de outra forma. Vamos somar aqui. Vamos, como diz outro, vamos unir as forças e vamos junto montar esse projeto que tu tens. Era um sonho dele que agora passa a ser sonho meu também. E aí que a gente... eu quero completar aí, que oportunidade que a gente tem de sentar assim, né? De falar de negócios e poder construir um CNPJ, né? Sim, E eu acho que em network, assim, de verdade, é o que a gente consegue E está fazer. muito né? conectado ao nosso propósito. Perceba Isso. que o Bruno trouxe Todos estão no mesmo essa propósito, situação porque o João se sentiu à vontade para Isso, compartilhar, compartilhar. uma dor. Isso. Né? E é isso que a gente defende, né? Ter humildade para compartilhar uma dor, porque é só assim que você cresce. E na outra ponta, maturidade para receber essa informação e mantê-la ali. Na confraria nós temos empresários que estão iniciando, temos grandes empresários, mas ali dentro todos são alta iguais. capacidade técnica, né? Aproveitando aí o Alan, que ele apareceu na câmera agora. Alan, foi tu que desenvolveu aí a confraria, né, cara? Eu também fui convidado pelo Arthur, né? O Arthur, que também por estratégia, acabou não dando certo na sociedade. Mas, cara, no primeiro momento que eu entrei, até eu tava conversando aqui com o Bruno, que tem vários confrades aí, amigos e inclusive clientes, estão participando aqui, a gente tava batendo um papo fora. E, cara, teve muitos momentos assim que a gente se perguntava, cara, será que isso aí é um negócio que vai realmente dar certo, vai somar e tal? Sim. E na primeira impressão que eu tive, quando a gente entrou na confraria, assim, conheci o Bruno, conheci o Rafa, já vi que realmente eram pessoas que eu tava muito pequeno, né? Me sentia muito pequeno do lado dos caras. Com certeza. Não, Começou. De verdade. Começou a humildade. E fui aprendendo demais aí na confraria. Hoje, cara, eu indico, por isso que eu tô falando sobre network, sobre a importância do network, porque tem muita gente que fala que não consegue compartilhar com ninguém, né? Sim. E aí tem aquele cara, pô, eu quero conversar de negócio, não tem ninguém para conversar. E aí tu começa a conversar com um cara que empreende, e daí tu começa a entrar num assunto de empreendedorismo, porque a gente já tá tão acostumado com isso, a gente tem essa rotina, Sim. que às vezes o cara desabafa, ele fala, cara, eu não consigo conversar
com isso com ninguém. E esse foi o objetivo, Alan, de tu montar a confraria? Compartilhar essas dores? Então, Felipe, primeiramente quero, sem encher muita linguiça aqui, quero só te agradecer e parabenizar pela iniciativa aí para ter um podcast para a gente estar conseguindo realmente abordar assuntos bem interessantes e extremamente relevantes. E acho que antes de entrar nesse ponto, é interessante falar o motivo pelo qual ela surgiu também. Porque a confraria ela surgiu a partir do momento que eu comecei a relativizar alguns cenários também. Ou seja, entender que nem todo momento ruim, ele é só ruim. Sim. E através dessas horas que não são tão boas, a gente conseguir enxergar oportunidades, como foi o caso da confraria, e aprender que nem em todos os momentos bons podem haver perigos também, né? Sim. Então, foi bem importante porque a confraria ela surgiu em meio a uma pandemia, né? Em um momento que vale ressaltar, as pessoas não, por lei, não poderiam estar se reunindo, né? E nesse momento, eu estava com a minha agência dependendo mais de 70% do faturamento dela, de empresas voltadas ao ramo de turismo, ao ramo de gastronomia, eventos, balada. Desespero daí batendo também. Bem desafiador, né? Bem desafiador. Então a água bateu na bunda e eu tinha uma casa para sustentar. Então foi nesse momento que o network fez toda a diferença. Foi onde eu sabia que outras pessoas que empreendem também estavam com a mesma dor. Sim. E estavam precisando fazer alguma coisa diferente porque não estavam podendo se reunir. E a gente resolveu arriscar, ir pro Vale Tudo aí e formar um grupo com um propósito, que eu acho que o que resume tudo, a confraria é propósito. Quando pessoas que se conectam com propósitos parecidos fazem acontecer. Então, existe um ditado que fala, né? Pessoas não se conectam com pessoas, pessoas se conectam com propósito. Então, como o Rafa mesmo disse anteriormente, que uma conversa, você se encontrar com uma pessoa, isso não é fazer network, né? Mas fazer network é você aproveitar os momentos que você está em qualquer lugar com uma pessoa com propósitos parecidos com o teu. Então, você saber conversar em diferentes níveis. Sim. Quero falar do cara que tem muito ou pouco dinheiro, do jovem ao velho. Então, a confraria é isso. A gente consegue conversar em diferentes níveis de pessoas que estão entrando no empreendedorismo a pessoas como já diretores de multinacionais. E aqui nessa só tem cara fera nessa mesa, né? Posso apontar para todo mundo aqui, então, com pessoas como vocês. Então, e oportunizar essas pessoas que estão querendo chegar em nível parecido a conseguir chegar lá mais rápido, sofrendo menos. Porque diferente de outros grupos no qual eu já participei, a gente vai muito na dor. Sim. A gente encurta caminho, não é colocando grana no negócio do outro ou coisa do gênero. É simplesmente fazendo com que esse cara cometa menos falhas. Um exemplo, por exemplo, eu já tive uma conversa com o Rafa, não vou aprofundar aqui, mas, cara, o Rafa me ensinou muito e coisa que pra ele era simples, já passou, e que eu não tinha passado, ele falou, cara, tem que fazer isso aqui. Então, esse aprendizado que a gente tem na confraria, né? Que todo Com mundo já passou certeza. por alguma coisa e a gente tá ali o tempo todo aprendendo, né? Quando tu Exato. falou do propósito, o Alan, qual que é o propósito hoje da confraria? Quais são os pilares aí da confraria? Tu sabes dizer? Sei. Vamos lá. Esse tá afiado, né? Cara, basicamente, a gente entende que na confraria nós precisamos compreender o negócio do outro confrade a fundo para poder fazer uma recomendação com propriedade. Ou seja, hoje dentro da confraria nós não temos concorrência interna, porque a gente entende que É isso fundamental para a gente compartilhar as nossas fraquezas, né? Exatamente. Segredos industriais ou, enfim, segredos de negócio, né? Então, ali dentro, a gente potencializa o negócio do outro, fazendo indicações, recomendações com propriedade. Então, lá dentro, a gente dá a oportunidade para que todos possam expor os seus negócios, para que a gente possa trazer pontualmente algumas situações que são mais dolorosas no mercado de trabalho, como, Por exemplo, o momento da pandemia, a gente conversou muito. recentemente a gente falou muito sobre dificuldades de contratação, sobre gestão de pessoas, né? Planejamento estratégico. Planejamento estratégico, Gestão por dados. branding pessoal, gestão por dados. Então, assuntos de extrema relevância Uhum. são discutidos internamente e
Pessoal, me ajudem aí. Não, posso eu botar quero, um ponto eu quero forte? que tu coloque algo O que primeiro tu grande- acha que tu passou na Aham. confraria, que a gente faz muitas coisas legais, Sim. mas que tu passou que tu achou, cara, muito Não. legal. Isso aqui a gente Posso- tem que fazer. Posso falar o primeiro grande puxão de orelha que eu ainda pode. ainda percebo em quem não faz parte de uma confraria como a nossa? É sair do operacional. Foi o primeiro grande puxão de orelha que eu ganhei na confraria, porque eu era fundado nos e-mails, nas reuniões, no dia a dia, e eu não tinha tempo para ter conversas estruturadas, conversas de valor, onde eu pudesse falar: minha venda tá caindo, meu resultado não tá bom, eu preciso crescer. O que eu preciso fazer? Exemplos que eu já trouxe para o meu dia a dia de forma recente. Cara, tá todo mundo falando de SDR. Como é que é o processo de SDR nas empresas de vocês? Gestão por dados, aí numa outra via, eu tive a grata satisfação de receber confrades, foram mais de 10 na minha conta rápida aqui, lá na Lince, para eles verem a área de inteligência de mercado e ver como que a gente estrutura dados de gestão de vendas e de resultado, ou prováveis gaps, ou quedas de vendas, como é que a gente reage, ajudando empresários, ou quem está empreendendo, ou quem não está empreendendo, de diferentes tamanhos. Então, assim, meu grande puxão de orelha, meu grande e primeiro grande aprendizado, sair do operacional. Porque tem muito empresário e tem muito gestor, tem muito diretor que não sai de trás não tira o umbigo do balcão. Eu até recomendo, até sei, né? Eu venho de Goiás, é o olho do dono que engorda o gado. Eu sei, Cultura, meio de Goiás, engorda o gado. eu escutei isso a minha vida inteira, né? E aí, cara, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar crença, muito. né? Só que é o seguinte, Mas é importante, sim. óbvio. quanto vale, eu acho que o Rafa, essa fala acho que é do Rafa, né? Quanto vale esse colaborador, esse dono que tá ali pagando um boleto, que tá respondendo um e-mail, que tá numa Isso. reunião Tem improdutiva uma e não frase tem que tempo. diz o seguinte: para você ler o rótulo da garrafa, você tem que sair de dentro dela, né? Sim. Então é isso. Então eu, por exemplo, eu não tinha tempo, nunca tive, até entrar na confraria, esse foi meu primeiro grande aprendizado, para provocar networkings, para eu ter um café uma vez por semana. Hoje em dia, são raras as semanas que eu tenho uma noite livre, eu sempre tenho uma atividade com alguém, seja ajudando, pegando o propósito da confraria, seja sendo ajudado. Então, o primeiro grande aprendizado é esse. E eu vejo muita gente com negócios extremamente bem-sucedidos, que a pessoa tá estressada, tá doente, tá empolada, tá nervosa, porque tá no dia a dia, tá no operacional, não tem tempo para tomar um café, para fazer um networking, Ou até para por fazer falta uma de troca. conhecimento, que é onde a gente aprende ali na Que é onde a confraria, gente né? aprende. Onde a gente tem Mas muito isso é aprendizado. tão legal porque isso acompanha a maturidade da confraria. Eu vou, Sim. talvez, sendo um pouco prolixo, mas voltando ao início dela, eu lembrei disso agora. Eu só não vou dar nome ao grupo, mas nós participávamos de um grupo antes da confraria, lembra? Que era um grupo muito legal. Mas era um grupo, para aquele meu momento, pensa, naquela época eu e a Nayara tínhamos somente o meu escritório e a Animal Pharma unidade franqueada, não franqueadora, né, que é hoje, unidade franqueada. E era uma reunião quinta-feira, à 1h da tarde. E as pessoas almoçavam e se estendiam, pensa, numa fase em que o nosso negócio ainda era embrionário. Acabou a tarde do cara, Não né? tem como. Era um momento em que nós, da mesma maneira que hoje eu defendo uma gestão estratégica, gestão com dados, ambiente organizacional autogerenciável, naquela ocasião eu estava uma empresa jovem, é uma criança que precisa aprender a andar, certo? Sim. Então nós estávamos ensinando essa criança a andar. Não deu. E outra, existia um intuito, por mais extraordinário que o grupo fosse, ainda tenho contato com várias pessoas dali, mas existia uma clara intenção de venda do seu produto. Não é o caso. Eu não acredito que o networking, na sua essência, ele vá por aí. Né? É uma relação de ganha-ganha. A gente tem hoje isso de maneira tão clara. E uma das coisas que mais me motiva na confraria, por exemplo, hoje, quantas pessoas você lidera hoje, Bruno? Imediatamente, 4, Direta mais e 6, indiretamente. 10, 20 e poucos, liderando Pois direto é. e indiretamente. Você 20 e poucas provavelmente pessoas. é referência, você é sugado diariamente, você é a fonte... Se eu me permitir, Exato. minha agenda não Então, sobra um segundo. Pois é, hoje eu tenho 164 funcionários. Em nenhum momento você consegue chegar para um colaborador seu, que é quem vive contigo, né, o dia a dia, e falar assim, poxa, eu tô com uma dor aqui, me ajuda. É difícil. Em casa, muitas vezes você não faz isso também porque você quer ter o tempo de qualidade com o seu parceiro, com a sua parceira. Na confraria é o ambiente que a gente encontra sinergia para isso, né? E ali
a gente consegue analisar, inclusive, salvo engano, é patrocinador, se não é, desculpa, já foi, é Solar Valley, né? É uma Marcos empresa, tá aí, é uma Marcos empresa tá que a aí. gente viu crescer. Sim. De pequenininha a um monstro de empresa hoje. Eu fico muito orgulhoso por estar os do lado dois. de alguém assim, verdade. né? Conheço o Tom, que é o sócio dele, há mais tempo do que eu conheço ele. Então, assim, a chave de virada na minha vida profissional, você nem sabe, mas foi indicação tua. Eu acho que eu nunca te dei esse feedback. O BXB, cara. BXB é uma coisa relativamente recente. O Bruno ainda esteve conosco. Você foi. Eu fui um dos primeiros, eu e o Felipe. Você nós fomos os foi. Como é primeiros. o nome da Depois tua a confraria atribuição começa. ali? Monitor, não é isso? Eu já fui monitor. até como monitor. Na vez de Isso. vocês, eu já fui como monitor. Isso, quando eu fui, você Isso, estava monitor monitor. lá. E por quê? Porque dentro da confraria veio uma sugestão de curso que se não tivesse vindo de dentro dali eu não faria, porque Sim. Não, eu naquele lembro que tu momento falou que, eu cara, tava será que eu estafado vou? assim, ó. É porque a gente, querendo ou não, nos oferecem muita coisa, né? Sim. Ah, são 6 empresas de segmentos diferentes, então é congresso, é curso, não sei. Cara, daqui a pouco é tanta ferramenta que você não tem tempo de validar, e outra, é caro comprar tudo isso, né? Sim, sim. Caro financeiramente, caro caro a de título de tempo tempo. também. É. E aí eu falei, pá, se veio daqui de dentro, deve ser interessante. E ali, dentro de um determinado momento, ele trouxe uma ferramenta e uma fala que eu saí de lá querendo mudar o mundo e, de fato, em aplicando aquilo, as coisas Fez uma diferença. muita diferença, né? E não, eu não quero trazer sob a perspectiva financeira, não é isso. O Rafael e, por consequência, a minha esposa, que é minha sócia em 3 dos nossos negócios, nós dois, enquanto empresários e enquanto casal, tivemos uma melhoria significativa na qualidade de vida porque a gente entendeu que problemas acontecem. Sim. Que é muito mais importante ser rápido para corrigir um erro do que errar. Errar é do jogo, né? Método ágil, a gente acelera errando. Sim. Então, assim, N situações que vieram de dentro da confraria. Assim como o Marcos cresceu muito ali dentro, e eu não quero de maneira nenhuma me colocar no mesmo patamar, é óbvio que não, o meu crescimento profissional passou muito por ali. Né? Eu tenho um sócio através dali, um colaborador que hoje não é colaborador, hoje ele é empreendedor, o Douglas se tornou Sim. empreendedor, então é uma satisfação muito grande ver que a gente tem amparo, a gente tem ombro para chorar se necessário. Eu acho que networking é isso, ó, eu consigo te ajudar aqui, mas você também consegue me ajudar e a gente consegue crescer junto. Isso, pra ficar Olhando, claro que olhando não num é... contexto geral, né? Quanto negócio a gente gerou entre nós, Sim. quanto negócio a gente acabou indicando para que gerasse mais negócios para os nossos confrades. E agora, uma outra parte que foi falado muito aqui sobre pilares, o Felipe tinha até perguntado, e o Rafa falou sobre retribuir, né, e etc. Sim. Então, um dos outros pilares que foi pensado para a confraria é justamente esse de retribuir para a sociedade parte de tudo aquilo que nos é gerado, que é muito bacana também. Que Foi vem quando- num momento de mais maturidade da confraria, Exatamente. né? Onde ela tá, ela que tá vem, vivendo, que ela vem tá no momento de organismo. mais maturidade, Sim. mas que vem da essência também, Sim, porque sim. foi pensado desde o início nisso. Mas a questão é que com o tempo a gente gera maturidade para, Sim. enfim, dar novos passos, né? E vem da inquietude também do solo. Total. Eu quero isso acrescentar mesmo, aqui isso que, que no meu ponto de vista, cara, o sucesso de verdade, que é o que a gente busca na confraria, é quando a gente transborda, quando a Sim. gente está transbordando, fazendo uma filantropia, né? Que quero mostrar aqui, apresentar também o Instituto BIS, que é um instituto que a gente está, cada encontro a gente fala do instituto, a gente sempre fica muito feliz de poder ajudar, né? E a gente está fazendo a nossa parte como ser humano, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante. A gente como empresário, se a gente puder fazer isso e ter esse apoio através da confraria é muito importante para nós, né? E esse é um dos pilares, né, Alan? É a filantropia, poder ajudar, né? E- Total. e é Total. As ações filantrópicas que a gente faz, o apadrinhamento. Até Dia das pegar crianças, Crianças. né? Conseguir uma van para levar para um Dia das cinema. crianças, sim, sim. Até eu acho que a público é a primeira vez que a gente vem falar, né, sobre Sim, isso. Até isso. então sempre a gente atuou muito nos bastidores. Sim, por isso que eu né? quis gravar aqui, né? Pra gente poder falar o que realmente a gente faz. Acho que é importante, Sim. não que seja algo. A gente tá se achando aqui, não. Não, É pelo importante- contrário, é no algo meu- que já foi feito, no né? meu, Então, isso, algo que já assim, foi feito. Porque no meu ponto de vista, a gente precisa de eu fato acho que é por isso transbordar, que é fazer. bonito, né? Também Assim, acho. porque a gente faz e não mostra. Até uma coisa que eu achei muito bonita é que naquela ocasião, não vou dizer o nome do lar, né? Mas a instituição que a gente levou lá para o shopping, aquelas crianças viveram aquela experiência tão lúdica e Sim. coisa que, meu Deus, é tão simples para umas pessoas e para outras é tão extraordinário, né? Sim. O que eu achei muito bonito é que ninguém, em nenhum momento,
tirou foto ou quis promover isso. Sim, Mesmo é que fosse por uma intenção muito bonita, porque mostrar isso motiva que os outros também façam. Sim. Mas naquele momento a gente preferiu curtir as crianças, né? É, Então, isso, é muito, isso é, muito legal. mais uma vez a gente volta a falar de network, né? Enfim, a gente conseguiu promover várias ações graças à nossa rede de contatos, ao nosso relacionamento, não precisando se promover. Porém, a gente chegou num ponto em que é importante também que as pessoas saibam o que a gente está fazendo para que a gente possa ir mais longe também. E até para estimular, eu Para consigo, estimular. eu consigo ver do meu início até agora várias ondas. Teve a onda onde a gente trouxe as famílias. Era algo que não acontecia. Teve a onda onde estamos apoiando e ajudando as esposas, não é isso? E as noivas. Isso. Dando espaço para Tem que elas tenham voz. A Confradivas. A Confradivas. E aí, E até mesmo participando das nossas Isso, reuniões isso. com voz ativa, né? isso. Hoje a gente vive um novo momento, assim, se eu posso dizer, mas assim, eu consigo ver todo esse processo evolutivo, né, da confraria, onde não basta só mais ir a família, passa a estimular as esposas para que se unem nesse propósito, né, de prosperidade, de troca, de busca. Aí a gente tem uma nova onda, que é a onda agora da filantropia, a onda de abrir encontros além, que nós nos reunimos uma vez por mês. Sim. Mas agora, 2023, eu acho que não teve nenhum mês que a gente só se viu uma vez. A gente tá se duas vendo duas mais vezes por encontros. mês. Então tá tendo mais encontros. E aí, eu acho que isso é o rico da confraria, que cada um pode trazer um pouco do que pode, ou a próxima onda, né? Cada um tá construindo a próxima onda da confraria. E eu entendo, Alan, que estar, por exemplo, aqui hoje no podcast é uma maneira que a gente possa estimular mais amigos, empreendedores, a fazerem o mesmo. Porque Isso. Até, Bruno, É. eu acho que tu vai falar o Não, que eu ia não, falar. eu vou puxar o ganchinho, mas eu e o Alan fomos convidados recentemente por um grupo de empresárias, né, daqui de Blumenau, onde elas estão montando uma confraria feminina, Que né? massa. E aí nós fomos levar realmente o nosso case. E aí ali foi um bate-papo mais leve, mas a gente também abordou itens técnicos, como são feitas as indicações, todo esse rigor, Os nossos nosso processos por processo dentro. interno. Cara, assim, elas estão na cara do gol. Já nasceu a confraria delas. E assim, é um time de peso. Time de peso. Você vê assim, todas elas na posição ou de presidente ou de empreendedora. E aí O Bruno fala bonito pra caramba, só tinha mulher foda lá dentro. tinha gente Mas tem- muito foda. Né? muito foda. Então é porque eu tô cuidando com as palavras. Mas assim, e Segue aí- o baile, já saiu coisa pior aqui. E aí, cara, eu falei, nossa, eu conheço muito a tua empresa, E lá estávamos nós, Uhum. elas nos convidando para ouvir um pouco da nossa, para seguir a jornada delas. Recebemos puxões de orelha, né? Alguns puxões de orelha, mas foi uma experiência fantástica poder dividir. E hoje estamos aqui de novo dividindo. E eu acho que hoje o alcance é muito maior. Uhum. E muitas pessoas me procuram. Bruno, como é que eu faço para participar da tua confraria, né? Muitas. Muita gente procura. E eu acho que se não existe só nós, eu acho que assim, acho que pessoas com propósitos semelhantes podem formar novas confrarias, seja na tua cidade, seja com outros formatos, mas eu acho que hoje a audiência do Empreenda SC vai ter esse input e esse estímulo, né? Eu acho que esse é um E é ponto legal muito porque essa ideia, ela é escalável, né? Então, assim, nós 4 montamos um grupo e os 4, cada um convida um, e com uma determinada periodicidade, cada um convida um. Exato. Só que eu gostaria de trazer uma situação que também acontece, e quem está nos ouvindo e que nesse momento eventualmente vai fazer as suas anotações, precisa entender que, assim como em uma organização empresarial, também existem dificuldades, né? Por que é Sim. importante nós termos uma cultura, né? Um fit cultural muito claro, uma entrada aprovada por todos, porque nesse contexto onde nós vamos ali e nos expomos, ou então, poxa, eu vou lá, você fez uma mentoria ou está fazendo com um tal lá extraordinário, daí você vai lá, pagou caro, vai na confraria, compartilha as tuas boas práticas, mas para quem isso vai ser encaminhado, certo? Sim. Então precisa existir essa cultura de Até porque de cria uma barreira, né? Tu cuidado. não vai mais abrir o jogo, Exato, né? e Aí para aí- o e aí, que assim, A entrada de alguém que pode ser indesejado por uma única pessoa pode ocasionar a saída dessa pessoa. e a gente nunca vai colocar alguém incrível, mas perder alguém que já joga o jogo conosco, Exatamente, né? sim. Então, assim, o que eu gostaria de trazer? Houveram momentos em que pessoas muito legais tiveram a sua entrada adiada, barrada, talvez, porque uma das pessoas, e o processo permite descrição nesse sentido, falou, olha, eu não me sinto à vontade porque existe um histórico entre as empresas. Não é bacana.
Assim como pessoas que passaram pelo processo entraram, quando começaram a fazer parte daquilo, não se viram ali. Sim. E isso também é muito legítimo. Isso significa que a cultura está clara a ponto de, né, quem entra eventualmente não se identifica e pede para sair. Isso já aconteceu ali 4 ou 5 vezes e reforça a importância desse espírito, desse modelo de negócio, vou chamar aqui, que permite que a gente fale de tudo que é muito bom, de tudo que é muito ruim, mas especialmente que nós sejamos discretos em relação àquilo, porque tem muito conteúdo ali dentro, né? Então, a minha esposa também tem uma confraria que nasceu dentro da nossa confraria, mas hoje é totalmente independente, né? Ela hoje, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas eu acho que ela, a esposa do Luiz, quem mais? São algumas ali. Estão super motivadas, começaram inspiradas em nós, mas de vez em quando eu gosto tanto da nossa, né? Que eu começo a falar, não, porque ó, assim, ela assim, tá, legal, mas isso aí é de vocês. Não funciona a na nossa nossa. é diferente. A gente tem o nosso processo. E, cara, é o incrível. número, vocês vão concordar comigo, que o número, ele não é prioridade. Sim. Não. A qualidade, ela é muito mais interessante sim, que a com quantidade de certeza. pessoas. Sem dúvida. Hoje nós estamos com um grupo grande, relativamente grande, somos em 30 e tantas pessoas, mas nem sempre foi assim. E muito está atrelado à persistência, né? A resiliência, o quanto a gente acreditou, o quanto a gente lutou para que esse grupo de fato desse certo. E o carinho com a organização, né? Até No ciclo seguir de as regras, né? indicações. Ter essa resiliência de aguentar, de fazer Não, as e o regras carinho em acontecerem. trazer quem vem para somar. Por exemplo, Sim. o último momento de indicação onde nós poderíamos dobrar o grupo, entraram 4 pessoas. Sim. 4 ou 5, ou 5. seja, não, cara, se eu não tenho alguém muito legal, eu não vou indicar. Eu prefiro sim. não indicar. Se eu for indicar, vai ser alguém que eu acho que realmente vem para somar. Então, essas coisas formam esse ambiente, né? Eu acho que até para não perder a cultura, né, Rafa? Eu acho que cada confrade traz para si um pouco da responsabilidade da manutenção dessa cultura, porque a gente tem regras muito claras de entrada, de permanência, né? Mais importante do que entrar é permanecer. Eu acho que tem toda essa questão da assiduidade, a questão de contribuição. Temos aqui todo o processo de avaliação para não ter concorrentes. Então, eu acho que assim, cada confrade, eu acho que ele se sente muito responsável pelas indicações que faz, né? Eu já tive 2 oportunidades para indicar 2 pessoas. Graças a Deus seguem conosco. E eu sou muito orgulhoso dos profissionais que eles estão se tornando. Sabe? Falando em indicar aqui os nossos patrocinadores, né, cara, do nosso episódio. Falar aí da Arte Pro Comunicação Visual, que fez esse estúdio aqui, fez toda a parte da comunicação visual, também atende, inclusive, os nossos amigos da mesa. E deixar bem claro, né, Rafa, que o propósito do network não é vender, mas sim aprender. E a gente está falando sobre isso, né, o aprendizado. Mas seria pra Mas aproveitar rolar para uma vender. vendinha também não dá nada. Não, é bom, é importante, né? Sempre vai rolar uma venda, né? E falar também aqui, já que a gente está falando do BXB, aproveitar aqui e falar que o BXB foi realmente uma mudança, né? Foi uma mudança na vida do Rafa, foi uma mudança na vida do Bruno. E aqui embaixo vai ter um link para... Não, poderia ter, né? Mas a próxima a gente coloca porque ele é um patrocinador oficial agora. Agradecer o Fernando aí, que é um grande treinador aí de empresários, né? E é um cara que fez realmente uma grande diferença. Inclusive, esse podcast surgiu do BXB, né? E tudo vem desse treinamento que a gente fez, né? Cloud Park também, que é um patrocinador nosso aí, é um hub de estacionamentos, resolve o seu problema aí de estacionamento. Se você tem alguém para indicar, da maquininha até a Cancelas, atendem aí todo o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Acre, né? Tem também a Demicon, que é o nosso grande amigo Luiz. A Demicon aí, consórcio de Gaspar, tá? CDL também, Blumenau, que é um grande parceiro aí, tá há algum tempo apoiando. E também é parceiro aí dos empresários, né, lojistas de Blumenau. Sebrae também, que é muito importante pra gente, agradecer. Muito obrigado aí, Sebrae, por apoiar. Rádio Mix, do nosso amigo Montanha. Estamos nas ondas da Rádio Mix, nas terças e quintas. Então, toda terça e quinta eles falam ali quais são os entrevistados da semana. NutriBlue, gastronomia, que traz o nosso ranguinho aí pra gente comer. E aí, William, tudo bem? Chegou? Ranguinho tá ali já? Então tá bom, daqui a pouco a gente vai lá bater um rango. O PNX, a BHNX também, do nosso amigo João. Você que procura aí imóveis em litoral e região, o João aí tá pra atender você, o João que atende. É o João que atende, diretor? É ele mesmo? Então tá bom, ele disse sempre que atende, eu não sei, mas por enquanto ele, então ele tá bem atolado, tá? E a Creativity, que é do nosso diretor aí, que deixa o podcast mais bonito. É isso aí.
os patrocinadores que ajudam a gente, né? Cara, ô Bruno, eu quero Cresceu, hein? Cresceu. Cresceu, tá? Pô. Graças a Deus. Tá sempre... E tem uma filhinha já pra te dizer, tá? Olha aí. Graças a Deus. Vai tá Muito gatilho, bom. né? Brunão, deixa eu perguntar pra ti uma coisa. O que tu acha, assim, a respeito do network que a gente faz hoje, da confraria, né? O que tu acha que pode acontecer isso no futuro, se isso vir a acontecer com muito mais pessoas? A gente tá falando aqui de network, daqui a pouco, cara, como tu falou, o cara tá anotando ali, pô, eu vou começar a conectar o cara que... O que tu acha que isso pode acontecer num futuro, assim, se a gente começar a realmente praticar isso aí, Bruno? Cara, na minha visão, assim, nós estamos cada vez mais conectados com outros movimentos muito parecidos com confraria. E eu consigo ver hoje esse tipo de movimento. Eu vejo nossa turma já participando de alguns movimentos em Balneário, em Pissarras, o próprio Atalaia, que é de Floripa. Então, assim... Criando movimentos, né? Como é o teu criando caso. movimentos. Vou dar um exemplo, claro. No ano passado, num estímulo lá no Grupo Lince, eu comecei a participar da ACIG, que é a Associação Comercial Empresarial de Gaspar. E ali no núcleo têxtil, né, nas contribuições que a gente faz, nasce um evento. E aí, quando nasce esse evento, o line-up da primeira edição foi composto por alguns confrades. E aí você começa a ter, como se fossem assim, ramificações mesmo, assim, onde você leva um pouco da confraria e traz um pouco da confraria nessas ramificações. Porque eu não me recordo, há 2 anos ou 3 anos atrás, de termos tantos confrades saindo do Vale do Itajaí, inclusive com empresas e negócios. Então, assim, a ida ao BXB, a ida, por exemplo, a um Expo Gestão, que a gente se cobra, pô, gente, vamos para esse evento, é um evento relevante. E a gente, essas trocas que a gente faz, tá levando a gente, né, mais longe. O próprio Marcos, que foi fazer um trabalho muito forte em São Paulo, não me recordo bem dele estimular muito a gente para colocar no radar. Na verdade, a gente se cobra muito, né? A gente tem o nosso grupo de WhatsApp, a gente se cobra. De vez em quando algumas dores caem, aí um cobra o outro. Então, eu consigo E que ver... fique claro que é um grupo extremamente ativo, que não é um grupo de falar besteira, né? Não, Ele em tá lá momento algum. Absolutamente. Absolutamente. compartilhando conteúdo Então, relevante. Sério, né? Numa visão de futuro, eu consigo ver a confraria, primeiro, estimulando mais confrarias iguais, parecidas com a nossa, e eu consigo ver a gente nós já estamos bebendo dessa água hoje, chegando um pouco mais distante. A gente está alcançando novas cidades. Pelos próprios até confrades se ou me por permite amigos. complementar a fala do Fica à Bruno, vontade. algo que já vem sendo discutido entre a diretoria. Até estava com conversa com o Chico no privado, um spoilerzinho aí. Quando a confraria surgiu, ela foi resgatando todo empreendedor que eu conhecia. Então, Sim. como eu sou natural de Joaçaba, uma cidade no centro-oeste do estado, tenho amigos de infância que são empreendedores extremamente bem-sucedidos, pessoas, apesar de ser uma cidade pequena, extremamente visionárias, com multinacionais. E nesse momento em que eu me vi desesperado, eu convidei todas essas pessoas para ingressarem, para fazerem parte. Mas tu imagina, naquela época até a BR estava sendo fechada, não havia a possibilidade deles virem, né? Obviamente. E outras pessoas aqui de próximo também, Gaspar, Brusque, etc. E as pessoas que vêm nos acompanhando através dos stories, através do que a gente vem publicando nas nossas redes sociais, elas perguntam, tá, e aí, quando é que vem pra Joaçaba? E aí, quando é que vem pra Gaspar? É isso aí. E Eu sou muito cobrado em estimulando. Gaspar. as pessoas também Acaba estimulando, né? Sim. estimula muito. Então, de repente, agora, obviamente, com uma confraria mais bem desenhada, com uma cultura bem estabelecida, com regras, com um formato, né? Sim. A gente consegue começar a pensar em novos grupos. E com a credibilidade que essa atual já conseguiu, né? Exatamente, Já conquistou, assim, eu acho que isso é extremamente importante. E o fato de nós limitarmos a um representante de cada segmento também nos obriga a pensar futuramente em filiais, vamos chamar e assim. e o próprio espaço físico, né? Um limitador. limitador. É muito complicado você reunir, achar Isso um lugar para aconteceu reunir com a com gente, né? qualidade mais de 40 A pessoas. gente tá vivendo isso no momento, sim. né, Rafa? Exatamente. Tá crescendo a confraria, a gente tá cada vez com mais Exato. e o lugar tá começando a limitar. Tu vê Então, pelas nossas confraternizações, pelas nossas festivas, hoje já reúne talvez mais de 100 pessoas entre esposa, filho, etc. Tem um Então, outro detalhe, enfim, são vários detalhes, mas um detalhe também de um grupo muito grande, que acaba sendo difícil de gerenciar, é que você, querendo ou não, perde um pouco da qualidade da interação entre todas as pessoas, né?
Enfim, são várias questões que têm que ser abordadas. E como essa pauta é networking, eu gostaria de trazer para um lado que, para mim, sempre fez muito sentido, porque dentre as minhas atribuições profissionais, aquela que mais me ocupa é a consultoria, né? De longe, assim. E algumas vezes, eu posso trazer aqui duas que aconteceram esse ano, não vou citar o nome do cliente, mas eu trouxe contratos para o nosso escritório quando eu concorri com outro escritório, outro consultor muito mais experiente. Sim. Eu vou ser sincero, muito melhor, inclusive, porque o cara, né, um deles, 10 anos a mais experiência, um know-how internacional dentro dessa expertise, dessa função, e o cliente, ao nos trazer o feedback, né, quando ele trouxe o feedback positivo para minha secretária, ele falou, não, eu acho interessante porque vocês são pessoas muito envolvidas com pessoas, ou seja, né, envolvidas em fraternidades, em confrarias. Quando você se permite escutar muita pessoa, se relacionar com muitas pessoas, você sempre tem uma solução, né? Uhum. Então é muito comum que o teu cliente, assim, eu preciso de determinada coisa, eu conheço alguém. Sim. Ó, tá aqui, vou te indicar, né? Quando eu estava, isso aconteceu há 2 semanas e foi contigo, inclusive, eu, né, na reunião de diretoria com as minhas sócias lá da Animal Pharma, da franqueadora, surgiu uma determinada necessidade de desenvolvimento de software. Meu Deus, na hora não me veio de imediato, né? Sim. A Lean Stack, enfim, eu joguei no grupo da confraria. Primeira coisa que eu faço, gente, preciso aqui, ó, demanda urgente. O Bruno me chamou, já passou o contato da pessoa responsável, eu passei o contato para minha sócia que enfim, eles já estão namorando tração, ali. Né? Exato. Essa atração Exato. é algo que brilha muito. Gente, atração, é ter gente na tua Sim. mão, assim, né? No sentido de eu conheço. E olha o tempo que você economizou Sem para tua dúvida. operação toda. Não, e assim, e a uma qualidade estrutura, né? que eu trago para mim, quando a pessoa que vai desenvolver o meu aplicativo, o meu site, é uma pessoa que trabalha com o Bruno, que é Sim. meu confrade. Existe ali uma carga maior de responsabilidade, né? Sim. Porque quando a gente indica, o nosso nome vai junto. Sim, sem né? dúvida. Eu acho que outro ponto muito rico da confraria, pegando esse gancho, eu vou só reforçar a questão da velocidade. Aquele dia tu colocou, mas praticamente todo dia tem alguém com uma dor. Pessoal, das coisas mais simples às mais complexas. E aí, dependendo da dor, já sai logo uma reunião, né? A gente tá bebendo dessa água em 2023. Então, pessoal, como é que tá aí o resultado de vendas de vocês desse mês? Um exemplo típico, né? Tá dessa forma, tá dessa forma. Vamos marcar um café? Vamos marcar um café. Quando você vê, tem 20 pessoas. Virou quase uma reunião mesmo de divisão de esforços, aprendizados, dores. E é impossível sair e voltar para casa diferente, né? É impossível. Eu acho que a velocidade e a atração... agora, bem recente, eu fiz um vídeo para estimular as pessoas a irem no nosso evento lá em Gaspar. E eu coloquei exatamente esse ponto, assim, ó. A jornada profissional do empreendedor ou do gestor, ela é muito mais difícil quando ele tá só. Vou nem falar quando ele tá afundado no operacional. Eu já passei dessa etapa, já comentamos sobre isso aqui. Mas ainda tem muito empreendedor e muito gestor que tá só, que não tá trocando, que não tá dividindo. Tem muito. Isso é muito... Cara, eu acho que só de virar se esse podcast aqui Isso é uma virar virada essa de chave, vai virar. sabe? No sentido Vai de, virar. cara, não posso estar sozinho, É. né? Tu tem a Nai, mas assim, quantas pessoas não estão só e aí não quer levar o problema pra cá, sem sombra de dúvidas? Cara, não tem com quem trocar. E aí Então, estão com as mesmas amizades, cara, isso aqui fica um registro animal, porque os Fica. caras ficam, pô, não consigo, tá andando com a pessoa errada. Cara, isso é até meio clichê, né? sim. Mas aconteceu comigo, com certeza aconteceu com o Com Rafa, quando ele certeza, virou essa cara. chave. Olha né? só. Nós fizemos, e às vezes coisas simples que por a gente tá com um cabresto ali no nosso dia a dia. operacional, dia a dia ali e tal, a gente não consegue enxergar. No início desse ano, se eu não me engano, a nossa primeira reunião a caráter informal foi lá no Centro de Inovação de Blumenau, Foi. sobre planejamento estratégico. E rapaz, aconteceu algo tão impressionante nessa reunião que era algo extremamente simples e eu não estava conseguindo enxergar. O Marcos falou, dividir os serviços. E no meu entendimento, minha empresa sempre foi uma agência de soluções de negócios. Não me denomino como uma agência de publicidade, propaganda, marketing, e sim como uma agência de negócios. Ou seja, eu vou entender a solução desse cara e vou trazer, vou entender a necessidade desse cara e vou trazer uma solução sob medida para que ele tenha performance. Ou seja, vou entregar o que ele está precisando. Só que isso me deixava com alguns gargalos operacionais
e limitava o meu crescimento. Ou seja, ia ser muito mais complicado para eu conseguir crescer. E a partir daquela reunião, com um insight extremamente simples, e a partir do momento que eu dividi os meus serviços, eu consegui começar a entregar serviços extremamente simples e pontuais, onde eu tinha uma capacidade operacional extremamente maior. Sim. E com isso, posso apresentar através de números, através de métricas, que também só começaram a ser feitas a partir do momento que eu ingressei na confraria, porque para você conseguir apresentar algo assim é só a partir do momento que você consegue medir, né? E foi através da confraria que eu comecei a medir também o que eu estava tendo de resultado. E Sim. de janeiro para cá a empresa cresceu 400%. Um pouco mais agora. Que massa, cara. É. Muito bem. E tu vê, detalhe, só detalhe. Pode falar, pode falar. Não, eu ia Não, comentar. cara, é só detalhe, são coisas simples. detalhe, que- São questão de detalhes. Eu. Quer uma água ou não? Não, tá cheio ainda. bom? O último encontro, por exemplo, que a gente falou de contratações, né? Sim. Quanto tempo a gente perde e quanto dinheiro a gente perde contratando errado. Uhum. Eu tenho tido exemplos claros disso na forma de contratar, até porque eu fiz o BXB, né? E aí peguei já isso Meu também foi do uma virada Atalaia. de chave. Isso A aí. virada de chave de contratar certo e trazer as pessoas certas para mesa, para jogar, para entrar jogando, é um dos grandes divisores de água. E eu acho que a gente vai beber dessa água cada vez mais, no sentido de que, cara, perde-se muito dinheiro Muito. com equipes As pessoas pouco não têm nem... gerenciáveis, né? não Que é um tem nem tema que tu, noção. é um Perde-se- oceano que tu exato. navega muito bem. Perde-se dinheiro o que eu acho que é mais Precioso. patológico, assim, ó, o que é mais difícil, perde-se cultura, cara. Uhum. Eu defendo muito, como você disse, empresas autogerenciáveis, né? Sim. Todos os meus negócios são autogerenciáveis porque eu acho que o empreendedor, ele tem que ter condição de falar, pô, essa semana eu vou ir fazer uma imersão na experiência do cliente. Sim. Essa semana eu quero ajustar meu relacionamento com os meus fornecedores. E essa semana eu não quero fazer nada, porque fazer nada é importante para que eu faça tudo na semana que vem. Sim. E quando a gente contrata errado, demite, especialmente no meu ambiente, que são empresas menores, né? São empresas pequenas, isso é muito nocivo. Sim. Só que, por exemplo, BX, parece que eu tô fazendo jabá. Não é jabá, mas BXB, de BXB novo. é nosso patrocinador. Por que podemos virou a falar. minha chave? Até eu gostaria de refazer, não sei se existe essa possibilidade. Existe, eu sim, preciso Como refazer. Monitor. Não estou à altura. Eu gostaria de refazer como Não, aluno pode. mesmo. Porque uma frase que não é deles, mas ali ficou muito claro, é o contrate devagar e demita rápido. Demita rápido. Demita rápido. E a gente romantiza essa relação de Rude, trabalho. não. Não, mas não vou demitir porque não sei o quê. E ali o Talai, ele trouxe uma frase extraordinária. Não que esse fosse o nosso problema. Graças a Deus, todas as empresas sempre foram muito saudáveis financeiramente. Mas ele disse assim, não tenha medo de gastar dinheiro demitindo. Demitir certo é um investimento. Uhum. Sim, E aquilo me tocou muito, porque eu emprego majoritariamente geração Z. sim. Geração Z, nível de turnover, né, rotatividade Alto. alto, porque tá tudo bem, você entrega uma cultura massa, um ambiente organizacional Bom. do caralho. Legal, Do caralho. desculpa. Do caralho. E só que a geração Z é uma persona que acorda numa quarta-feira e fala, não quero mais. Uhum. Acabou, e não existe nada que você possa fazer, né? Então a empresa tem que ter ali, só que em tempo, quando você tem um processo muito claro de quem você é, de para onde você está indo, porque eu acho que para você construir uma empresa autogerenciável não basta que você tenha processo operacional, tem que ter processo tático. Sim. Esse é o nosso futuro. Uhum. Essa é a nossa visão de futuro. Não só da empresa, mas aqui um PDI legal, né? Um Sim. programa de desenvolvimento individual bacana. Você começa, assim, a mostrar para o teu time que lá fora talvez seja mais difícil, que aqui eu tô melhor amparado, Uhum. né? E outra ferramenta que é do Jonas, né? Nosso confrade, não sei ao certo se é uma ferramenta em confrade. sociedade com o É o Talaia. João. É o Jonas. Jonas e o Isso. Talaia. Eles são sócios Sim, são disso, sócios né? É que como, Que é o- como o Talaia tem um ecossistema, o Jonas acabou entrando nesse projeto Como que é de sócio. perfil comportamental. Isso, que é o Analytics. O Analytics. Analytics hoje eu uso em todos os Sim, eu negócios. também. Uso em favor dos meus clientes do escritório que querem contratar ali uma pessoa de nível tático. Uso para todo mundo, porque
quem nunca passou pela experiência eventualmente, e a ignorância ela é complicada, e né, a gente é muito ignorante. Então, assim, você foi comprar um determinado produto numa determinada empresa e a pessoa te atendeu bem, mas não foi simpática. Sim. Aí você sai, nossa, que pessoa é essa? Etc. Mas, de repente, ela deu o melhor. Mas ela não tem perfil para estar ali. Sim. É a pessoa certa para outra vaga. Ela foi Rapaz, contratada equivocadamente. Rapaz, eu vou te dizer que o erro é Analix... do dono o da empresa, Analix- hoje eu vejo. O Analix serviu pra me mostrar o quanto eu sou sortudo. Porque, cara, é real. Você não tem ideia, cara. Agora que, enfim, a dor do crescimento, né? Contratação faz... a dor do crescimento tá na contratação, um dos que é mais latente, né? Sim. E impressionante. Cara, não tinha processo de contratação. Como é uma mão de obra muito técnica, no meu caso, eu olhava o O portfólio cara do sabe cara, fazer, falei, deu. pô, tá dentro. Esse é o bichão, né? Não, Mas e hoje, isso é e que hoje, normalmente e hoje eles são fazem. eles que nos contratam, né? Sim, Aconteceu isso, é. desculpa, só um parênteses. Vai lá. Aconteceu isso com vocês já? Já. Você com pega um perfil legal para analisar e assim, não, legal, agora vamos lá, eu vou te entrevistar, você faz um puta de um processo do cacete, e no final a pessoa assim, eu vou pensar e te dou um feedback. Eu te dou um feedback, cara. Quem você pensa que é? É geração Z, cara. Aconteceu comigo agora porque eu tô fazendo processo, senão não acontecia antes, não. E Mas para vocês verem, né? eu não tinha processo, era o cara que tinha uma mão de obra legal ali, era tecnicamente capaz, ele estava contratado. E graças a Deus, sempre deu certo. Só que agora que ficou bem Por mais isso a sorte. limitado, comecei a crescer e etc. E comecei a aprender sobre processo de contratação. Mas essa é a necessidade do crescimento agora, cara. Senão tu para. Pô, mas momento confraria agora, Dores. Qual o teu turnover? Quase zero. Sonho, teu. Zero. Não, lá nós temos 3 fábricas, né? Então elas variam muito. E o ambiente têxtil, a gente fala de turnover bem próximo a 10% anual. 10%? Anual. É turnover alto. E É, aqui? o meu é baixo. É turnover alto. O meu é Cara, baixo. É. O meu tá acima de 10%. É. Nas farmácias não, mas na indústria. A indústria passa por esse momento, né? A Uhum. gente tem uma característica diferente do comércio e mais ainda da tech. Porque aqui, Blumenau e região também é um polo tech, daí de é um empresas de pouquinho- tecnologia. Aí um é pouco outra maior. realidade. É outra realidade. Então, hoje lá no grupo Lince eu tenho 3 realidades diferentes. A Lince Tech, a Círculo, a Plasvale. E então você trafega nisso aí. Mas quando eu vou para a indústria é acima de 10%. Existe um indicador médio de turnover para a geração Z? A gente tem esse número? Não, eu não tenho É isso. Mas a gente pode ir atrás. Vamos colocar no grupo. Bota- e vai acho sair que- uma resposta. Procurando no Google aí, Coloca no a gente já grupo faz ali. agora. Mas a gente tem case de uma das nossas indústrias é abaixo de 10. Mas aí leva em consideração até a forma como você está medindo ele. Porque tem um turnover no semestre. Se Isso. o cara ficou 6 meses contigo, se ele ficou 1 ano contigo, né? Então, E vocês fazem essa mensuração é geral, entre Geral. novos entrantes e. especialmente é medido especialmente na data que o colaborador entrou. Entendi. E aí, quanto tempo ele ficou comigo ali. Legal. E ele varia muito se ele é de escritório ou ele é chão de fábrica. Tem uma variação muito grande. Legal. E isso é muito interessante, principalmente trazendo para o universo de pequenas empresas, porque é um custo invisível, né? Que Sim. não é invisível na realidade, mas você pensar, eu vou contratar rápido porque eu estou precisando tapar esse buraco. Aí você tem uma pessoa que não performa, que em um período inferior a 1 ano, ou seja, ela não se pagou, você não teve o ROI daquela contratação, ela sai. Se ela sai pedindo para sair, ainda assim é muito custoso. Sim. Mas se ela sai indenizada, então existem empresas que perdem a sua margem, o seu EBITDA nessa operação. E é uma operação viciosa. E aí, quando o empresário não sai do operacional, do tático, ele não tem tempo para desenvolver cultura. Se não desenvolve cultura, contrata mal, né? E Rafa, e dependendo do tamanho do negócio, né? Se você tem 2 atendentes, saiu um, você perdeu 50%. Eu acho que esse é um ponto muito, muito relevante, porque a maioria dos confrades tem esse tipo de realidade, né? É 4 colaboradores numa área, perdeu 1, perdeu 25%. Que aí o peso dele ainda é maior. Eu lembro muito do Talaya falar muito forte isso, falou no nosso último encontro da semana retrasada, a importância de acertar ali. Você é sniper, você tem uma chance para acertar. Então, demore mesmo, é aquilo que tu comentou, para fazer certo. E a importância também de você construir um ambiente interessante para o teu colaborador, né? Sim. Porque como a gente tem essa dificuldade,
Sim. de encontrar pessoas, é legal que essa pessoa tenha interesse em querer trabalhar contigo também, para não acontecer isso que o Rafa comentou, né? São um dos Que o pontos, cara né? com certeza, a gente no Que às nosso vezes último tu pode- encontro a gente falou muito sobre gestão de pessoas, né? Muito, Do muito. diferencial ser as pessoas, né? E como a gente faz isso. Vocês têm uma Saber boa prática contratar. muito legal aqui, né? Sim, Nesse saber sentido ter de um clima ativação e tal, muito né? bom, ativação, saber contratar as pessoas certas que se conectam, porque daqui a pouco tu Super bota uma concerto. pessoa ali que ela é boa, mas ela não sabe, tá estragando, cara, tem que tirar. perfil. Galera Contrata aqui, eu devagar, cheguei aqui, demite inclusive a galera rápido. tava falando que o Felipe é o Luciano Hang de Blumenau. Nada. Aham, que Tem o cabelo, cara. Ah, depois das fotos que Tem eu o vi essa cabelo. semana ali. né? Ah, Dá que pra isso, colocar cara. aqui na tela a trancinha do Felipe? Olha, Não, e é- olha pra tu ver, né? Qual é hoje a gente fala com naturalidade. Se ele é dominante, se ele é influente, se ele é conforme, se ele é estável. E às vezes a gente tá numa roda de amigos, fora da confraria, né? E esse era um linguajar, ou é um nome técnico, é uma característica técnica, muito dos ambientes corporativos. E hoje, praticamente, os nossos 30 e poucos confrades sabem distinguir quem é. com facilidade Isso aqui quem é o também. influente, quem é o dominante, que tipo de Isso. perfil eu preciso para E eles levam isso adiante. Né? Até levam porque- isso adiante. Até porque isso é importante para a comunicação, entender Sim. que aquele cara é mais acelerado ou ele mais lento, né? Cada um tem o seu tempo, botar pressão não funciona, e tu Exato. acaba tendo turnover. Exato. Então, às vezes, não entende por quê. Cara, é perfil comportamental. Se tu entende sobre perfil comportamental, tu consegue fazer uma gestão de pessoas muito mais Muito mais alinhada, alinhada. muito mais assertiva, né? E isso reflete no resultado. Reflete no dúvida. resultado, De forma reflete no clima No clima organizacional, organizacional. enfim, tudo isso, né? Eu queria só aproveitar e falar que tudo isso que nós estamos falando aqui são aprendizados do network, né? Sim. Então, que é o nosso assunto principal. A gente tem agora eu queria aproveitar, a gente falou um pouco sobre o Instituto BIS, Isso. que é um dos pilares que a gente tem na confraria, que eu acho que é importante você, se está pensando em abrir uma confraria, não pense só em fazer negócios, vender, né? Que esse não é o objetivo. O objetivo de verdade é compartilhar conhecimentos, eu aprender com o Rafa, eu aprender com o Bruno aprender com o Rafa, Exato. e a gente aprender com o Alan. E eu acho que esse é o maior objetivo. E também, além desse objetivo, a filantropia, né? Que eu queria muito que o o Chico tivesse aqui. Sim. O Chico é o cara que hoje faz toda essa parte da filantropia, o cara que fala muito bem sobre o Instituto e sobre as As iniciativas que a gente vem fazendo, mas o Chico mandou, não pôde vir, tinha um compromisso, mas ele mandou um vídeo pra gente mostrar aí pra quem tá assistindo, é um vídeo de 4 minutinhos, se eu não me engano, 4 minutinhos e Perfeito. 10 segundos ali, é rapidinho. A gente vai ouvir aqui, mas quem tá assistindo vai conseguir ver na tela ali um pouco do Instituto, né, pra entender como é que é o Instituto. E você que tem aí vontade de apadrinhar, né, Alan? É isso aí. A gente colocou um QR Code ali, então, na tela, tá? Perfeito, perfeito. Tem os telefones também ali, Rodrigão. A gente colocou o número do telefone também? Não, só o QR Code, né? Mas o QR Code, quem assistir aí no YouTube, pega no QR Code, que quiser apadrinhar aí Puxa a gente o pra Instituto. conversar. Puxa a gente pra Ou conversar. puxa a gente ajuda. no direct também, ou pode mandar mensagem no YouTube, né? Sim. Lembrando Diretor. que esse... Isso, a gente Show, pode show. colocar na legenda. Então fica na legenda do YouTube aí os contatos aí para você apadrinhar um instituto que é aqui de Blumenau, da Velha, que a Velha é uma região, a Velha Grande, né? Que é uma região. Tem alguns dados aqui também que o Chico me mandou. Mas enquanto eu passo o vídeo, eu pego os dados, na sequência ali eu passo para entender um pouquinho mais quem é o Instituto BIS. E se você quiser ajudar, fique à vontade, entre em contato com a gente, tá bom? Pode Show. passar aí, Até Rodrigo. vale destacar que muitas vezes as pessoas acham que custa caro para padrinhar uma família, né? Não, e é muito barato, Mas né? Com R$50 você já pode estar padrinhando uma família, tanto como pessoa física, bem como pessoa jurídica, que acaba se tornando muito fácil. Ah, mas eu quero mais, quero doar mais. É possível também. É possível também. Se não pode, como com dinheiro, mas tem vontade de alimento, fazer com acontecer, roupa. simplesmente também, se tem algum dom e quer tá ajudando como Como voluntário, voluntário. eu isso. quero ser professor de É isso que eu ia alfabetização. falar. Para quem É. de repente não tem condições de ajudar com dinheiro, ajude com o seu tempo. Exatamente. É mais valioso ainda. Isso, beleza. Isso aí. Roda aí, Rodrigão. Que ano incrível! Quantos momentos vividos e quantas lembranças maravilhosas para guardarmos. Os fundadores José Vitor Bis e Guiomar Lima Bis começaram esse projeto lá nos anos 90, entregando mais de 40 cestas básicas mensais para famílias em situação de vulnerabilidade social da comunidade da Velha Grande. Mas para fazer tudo isso acontecer, precisavam de um espaço. Foi então que, em dezembro de 2021,
2021, alugaram 2 salas que não possuíam nenhum móvel, somente o sonho de, naquele espaço, transformar vidas. Com muito trabalho e aposta principalmente da família Bis e de doadores, começaram a estruturar as 2 salas nos 4 meses seguintes, entre janeiro e abril de 2022. O projeto tomou forma com a ajuda de 2 arquitetas voluntárias que ajudaram a materializar esse sonho. E no dia 2 de abril, inauguraram uma das salas para dar início às propostas planejadas. E com esse local organizado, vieram pessoas com o desejo de fazer a diferença. Professores de alfabetização e de informática, médica, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, um professor de matemática e uma advogada se uniram a esse sonho e ousaram sonhar junto. Durante todo o ano de 2022, o Instituto ofertou 4 turmas de alfabetização, 6 turmas de informática, uma delas com iniciação à programação básica, 2 turmas de alongamento e o projeto Mãos que Abraçam. Proporcionaram atendimento médico, acompanhamento nutricional e individual e em grupo, com o projeto Cozinhando com a Nutri, e atendimento psicológico, com rodas de conversa sobre violência doméstica, em parceria com psicólogas da Unicel. Formaram uma turma de gastronomia social, em parceria com a chefe Lidiane Barbosa e a FUB. Realizaram também uma parceria com a Casa Piracema, onde promoveram um encontro para gestantes e puérperas, com registro de uma fotógrafa profissional. Foram inúmeros encontros, conversas, choros, sorrisos, abraços, trocas de experiências e vivências. Mas, sobretudo, todos que fizeram e fazem parte do projeto viveram o amor. A família Bis agradece imensamente aos voluntários, os doadores e, sobretudo, a todas as pessoas das quase 50 famílias que o Instituto atende hoje. Sonho que se sonha junto vira realidade. E o vídeo do Instituto, nova sede, né? Um trabalho espetacular aí do nosso Instituto amigo, Bis. né? Do Instituto, E acho que foi desenvolvido aí também. O Alan até entende melhor. Alan, pode falar aí. Fala um pouco do Acho que até vale destacar, depois de vocês terem assistido esse vídeo, que o Instituto Bis, ele era patrocinado, financiado por um único CPF, que acabou adoecendo recentemente e não teve mais como manter as suas doações para o Instituto. E então eles estão passando por uma barra bem pesada mesmo para conseguir se manter, para conseguir pagar as contas. Enfim, eles apadrinham muitas famílias. Honestamente, não lembro em números. Se conseguir precisar aí depois, acho que é bem interessante. Mas é muita gente precisando de ajuda, são muitas famílias, do bebê até o idoso. Uhum. Enfim, da alfabetização até o curso de informática, a ginástica, as mulheres que, enfim, tudo isso com o propósito de dar oportunidade para essas pessoas que vivem numa realidade completamente diferente da nossa, né? Alan, o que eles fazem aqui hoje, o Instituto, né? Não tem aqui a quantidade de famílias, né? Mas eles apoiam no sentido 360, né? Entregam cesta básica, acompanhamento médico, psicológico, reforço escolar, alfabetização de adultos e idosos, informática, inglês, fisioterapia, cultura, lazer. Então, cara, eles fazem muita coisa, né? A questão do patrocínio aqui também, o Chico mandou pra gente, sobre o apadrinhamento, né? O valor simbólico de R$50 mensais para apadrinhar uma família. A cobrança acontece todo mês e pode ser pago através de cartão, boleto ou Pix. E é um sistema que envia pelo WhatsApp para a pessoa mensalmente fazendo a cobrança e, né? Fazendo a cobrança através do WhatsApp, ela avisa, então tem um sistema ali que avisa tudo certinho, né? Pode falar com o Instituto. O Instituto é aberto para visitar. Pode falar com a Luciana direto lá, caso alguém queira falar com ela e conhecer, né? O que a gente, no sentido aqui, eu acho que é legal a gente trazer, né? É importante, né, Rafa, a gente trazer aí o quanto a gente já trouxe e beneficiou o Instituto, né? Dezenas de padrinhos a gente já trouxe através da nossa confraria, mais de 1 tonelada de alimento. A gente já conseguiu transportes para ações culturais, apoio através de marketing,
doações de alguns móveis, eletros, para quem necessita, encaminhamento ao setor público, que isso foi um dos nossos confrades que fez, né? Sim. Antes não tinha apoio do setor público e agora tem, isso foi através da nossa confraria. E 2 confrades nossos são voluntários, né? Que é o veterinário lá, como é que é o nome? Fabrício. O Fabrício. E o professor, que é o professor Gilson. Aí e o Gilson Bis, né? Não dá pra. O Chico Bis, né? Não dá pra. É o Chico Não dá Bis. pra dizer que ele não é voluntário. Acho que ele tá Sim. mais tempo lá do que na É Sante. verdade. Foi o Chico também que mandou o vídeo aí pra gente apresentar, pra reforçar também esse nosso pilar que a confraria traz, né? Que é a filantropia. É Sensacional. isso aí. Muito bem, eu vou dar um tchau pro nosso amigão. Obrigado, Alan, o cara que Gurizada. fundou aí Valeu, a meu nossa querido. confraria. Presida. E foi importante ele estar Eterno junto. presidente. Eterno presidente, foi muito importante estar aqui junto, Alan, obrigado. E, cara, eu fico muito orgulhoso de poder gravar e a gente conversar. Agora a gente vai convidar um novo confrade que entrou, até para ele trazer um pouco da experiência Cara, dele. que cara lindo, cara. São Ele três, é muito bonito, são cara. três, eu acho que são Eu fico três. constrangido, cara. O Rafa é assim, né? É assim. E o Rafa, ele transborda humildade, né, cara? Transbordo, O humildade. Rafa é um cara muito Não, humilde, não, cara. olha pro Bruno. Pessoas que estão assistindo, sejam Não, sinceras vem, comigo vem, depois. Bruno, vem, Bruno. Eu vou dar mais um minuto Olha pra pro criar Bruno e suspense. olha pra mim. E pra piorar, além de baixinho e gordo, eu tenho tique nervoso. Aí o Bruno, Sabe o que vai 1,90 piorar? m. O que vai piorar? Vai sair eu e vai entrar o Bruno. Daí a pessoa fala, por que não chegou antes? Cara, o Bruno, eu conheço, não sei quantos anos o Bruno tinha. A gente chegou nessa fase, Bruno, né? vai, De, Bruno. eu te conheci desse tamanho, né? O Bruno era um piazinho de bosta, desse tamanho, assim, ó, que tocava bateria na igreja, pesava 13 quilos. E Olha o tamanho do cara agora. Olha o tamanho não, olha o tamanho do cara. Diminui a câmera aí, ele tampou tudo. Ô, Muito agora bem. tem 2 Brunos Agora- do lado da mesa. Isso, o Cara, Brandão. que isso é importante falar. Ser chamado de Bruno também é critério. É um pra ponto entrar, né? pra entrar na Tem confraria. verdade. 14 Nós somos- na nossa. Brunão, seja bem-vindo, cara. É Obrigado. muito legal poder trazer o Bruno, pra quem não sabe, ele entrou recentemente na confraria, né? Tá Foi a em quantos... penúltima, né? Foi a penúltima? Quantos eventos? Eu acho que é 3, né? Três Não, tá três mais vezes. tempo. Tá mais? Não, Eu acho que é da penúltima série de indicações. Foi meio do ano passado, não foi? Ah, foi, tá. foi. Isso. Agora já tá completando mais ou menos um ano. Isso, Isso, exato, ele é de exato. 22. isso, 22. isso. É, cura igual. Pois é. Meu Deus, cara. Bruno, Aliado Bruno, até nisso. vamos chamar o Brandão, né? Vamos chamar o Brandão, pode ser? Brandão. Cara, me diz uma coisa. Eu acho que é importante a gente... Porque tem muita gente que tá assistindo e pensa assim, cara, o que será que eu vou sentir, né? Quando eu participar de uma confraria, você que tem vontade, ou de repente vai iniciar uma confraria. Eu queria que tu falasse, Bruno, qual que foi a tua experiência? Tu até tava falando aqui em off pra gente, né? Uhum. E eu queria que tu compartilhasse isso daí, vai lá. Eu fui convidado pelo Matheus, né? O Matheus que cuida dessa parte de investimentos aí, muito legal Nosso também. confrade O também. nosso confrade, o que ele faz. E, poxa, eu vim acompanhando, ele vinha postando e eu sempre tive essa coisa de querer aprender, né? Somar junto, tentar entender, muito mais ouvir do que falar. E aí, conversando com o Matheus, ele falou, pô, cara, eu acho que tu tem o perfil da confraria, eu vou te indicar. Eu falei, pô, legal. Só que eu sempre tive um pé um pouco atrás, assim, quando falava de um grupo de empreendedores e tal, porque eu tinha aquele pensamento assim, poxa, será que lá vai ser uma competição de ego? Vai ser aquela coisa do tipo, ah, não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, que eu falei, cara, eu não tô em busca disso. Eu quero realmente entender, poxa, o que você tá fazendo, Rafa, lá que tá funcionando? Pô, tenho essa dor. Tanto que quando eu cheguei na confraria, assim, sem medo, eu realmente, assim, falei assim, cara, eu vou testar. Eu abri, olha, meus problemas hoje dentro do nosso negócio é esse. E de bate pronto, muitos confrades já, cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo, vai por aqui, vai por lá. Então, assim, a minha experiência da nossa confraria, que é a que eu posso falar, não participo de outras, é excelente. Sempre encontrei muita gente para ouvir a minha dor, sempre muita gente disposta a me ajudar. E essa reciprocidade dentro da confraria do tipo, olha, eu não consigo te ajudar nisso, mas sem quem pode te ajudar, é uma coisa muito legal. Então, até agora, no outro lado da moeda, já estou passando por algumas situações do qual algum confrade me procura e fala, cara, que o meu forte é importação, né? Que é o meu business. Então, às vezes o pessoal me pergunta, né? Poxa, como é que tu faz esse processo? Como é que tu descobre fornecedor e tal? E aí essa parte que eu domino eu também
jogo livremente aí pra tentar Tá ajudar. aberto a compartilhar, né? Pra isso que Muito serve. legal, Massa. muito E legal. existe um outro saber muito valioso dentro dessa tua trajetória que, ok, você domina produto, você domina Sim. modus operandi, mas a situação em si, porque é uma questão sucessória, né? Sim. Seu pai montou a empresa. Aham. Cara, esse pra mim é o maior desafio. Sim. Assim, montar uma empresa é difícil, fazer dar certo é difícil. Agora, tem uma empresa que já estava dando certo, né? E aí você tem que fazer dar certo do seu jeito. Então, assim, também é algo muito legal e algo que soma muito com todo mundo. E de novo, o mais extraordinário do nosso grupo é isso, a reciprocidade, é o fazer sem esperar, né? Sim. Mas é a riqueza porque, novamente, são segmentos diferentes, situações diferentes. Alguém já empreende há muito tempo, alguém está começando a empreender agora. Eventualmente, por exemplo, você começou a empreender Sim. agora, mas Sim. olha a imensidão que é a tua bagagem profissional, Sim. certo? Então você começa a empreender agora com um know-how de multinacional, de cargo executivo. Então, assim, e ao mesmo tempo nós temos uma pessoa que infelizmente nos deixou agora, porque ali a agenda não bateu, que era o Luquinhas, Sim. que era um menino incrível, que Também. estava no comecinho do comecinho. Então, ele, quando se despediu, ele né, me deu esse feedback. Ele falou, poxa, eu não gostaria de ter que fazer isso, porque ali é o meu momento de respiro, é onde eu oxigeno, porque início de jornada profissional, muito operacional, você conversa com pessoas que já estão assim um pouquinho mais adiante, Sim. né? Não que são melhores em absoluto, mas que já passaram por Já tem aquilo. equipe, né, Já Rafa? tem equipe, já tem um pouco mais de maturidade porque sofreram muito, né? E não Sim. existe ganho sem sofrimento, a gente tem que apanhar Sim. para saber se defender. Então isso é muito legal. Esse é o maior ganho. Comigo, eu não sei se com vocês também, mas o encontro ele é mensal e aí existe o encontro adicional. Eu sempre saio muito motivado. Muito motivado. Né? Eu sempre vou embora, assim, muito acelerado. Eu queria exatamente o que tu falou, oxigena, né? A gente Oxigena. vai ali, cara, tá todo mundo passando pela mesma situação. E é isso aí que tem que rolar mesmo, faz parte do processo. Eu E aí, lembro- sempre quando a gente tem alguém do lado ali que tá na mesma pegada, no mesmo objetivo, propósito, ajuda, né? Porque daí a gente sabe que a Eu gente lembro não tá que sozinho. É a- aquele que a gente falou no começo, né? É. O cara se sente sozinho e aí a gente sabe que não tá sozinho, né? Que Sim. a gente tem alguém acompanhando. Eu lembro de 2 encontros atrás que o Paulo Maba, da Imper, fez uma apresentação sobre vendas por WhatsApp. E aí a conversa foi indo, e o Brunão botou uma dor na roda, né? Cara, eu falei assim, nossa, cara, tem 20 caras falando ao mesmo tempo pro Bruno. Cara, você já fez isso, você já fez isso, você já fez isso. Exato. Aí eu cutuquei, eu acho que era o Giovanni que tava do meu lado. Eu falei assim, tu tá vendo? Isso aqui é confraria, isso aqui é confraria. Eu não sei se tu ficou acuado ali, mas, cara, quando eu vejo isso acontecer, porque tu jogou, o tema era vendas pelo WhatsApp, né? Depois eu acho que vale a pena até a gente falar do Isso. rito e tal. A gente vai E falar aí do o rito. Paulo trouxe venda por WhatsApp, a venda, ele tem um nome bem técnico ali, a venda intuitiva, a venda que ele faz ali no negócio dele. E aí o Brunão, pô, gente, eu tenho essa dor aqui e tal. Cara, quando eu vi, tinha 20 sugestões pro Bruno, assim, eu falei assim, cara, isso é compraria. E você já pensou se você tivesse que comprar essas informações? Pois é. Eu ia falar isso Cara, agora. Eu quanto falei, isso quanto custaria? vale Sim. essa consultoria? Isso foi uma conversa que eu tive com uma conversa informal que eu tive com 2 amigos lá que frequentam o mesmo CrossFit que eu, que são empresários também. Que aí eu comentei mais ou menos com eles, e eles assim, cara, isso vale muita grana. Eu falei, cara, vale Sim, mesmo. E aí lá a gente tem isso de forma Sim. gratuita, né? Exato, É tem verdade. E olha aqui, gente, eu tô descobrindo, né? Eu acho que nessa andança da vida a gente vai sendo acessado, né? Eu tive a oportunidade de conversar com uma empresa que organiza confrarias, pra você ter uma ideia. Olha só. Cara, e os caras têm escritórios do mundo todo. Cara, e pra entrar na confraria dos caras é 5 salários mínimos. Pra você ter uma ideia. A largada, 5 salários mínimos, fora a mensalidade. Então, no mínimo, cara, é isso que o poder de tá de estar graça. 10 ou 15 Tá de graça, hein, reunidos, Rafa? né? Tá, exatamente isso. Quero aproveitar rapidinho, só pra gente falar, passou nosso tempo aí, pra gente falar dos patrocinadores, bem rápido, pra gente falar do Rito, Bruno, quero que Show fale de do bola. Rito, tá? Arte Pro Comunicação Visual, a empresa aí que desenvolveu esse podcast, a nossa parceira, a Achei que você nossa esqueceu o nome da empresa. patrocinadora,
patrocinadora master, né? Nunca esquecerei. BXB, do nosso amigo Fernando tá lá, é treinador a gente colocou aqui várias vezes, pontuou o tanto que fez diferença na nossa vida empreendedora. Então, você quer conhecer aí o BXB, procure nas redes sociais. A gente vai deixar também diretor, a gente vai deixar o perfil aí também do nosso patrocinador BXB, né? Tá? Cloud Park, que é um hub de estacionamento, você que tem um estacionamento, da maquininha até a cancela, então eles atendem todo o Brasil, até no Acre, eles têm já a cancela no Acre. A Demicon do nosso amigo Luiz, a Demicon Consórcios de Gaspar, muito obrigado, Luiz, pelo teu apoio, cara, pelo pessoal aí da Demicon, é muito importante pra gente. CDL Blumenau, Sebrae Blumenau, que são grandes parceiros, dispensa aqui a gente falar alguma coisa deles, porque grandes nomes aí do empreendedorismo, né? A Mix, que nosso podcast aí tá nas ondas da Mix, um grande amigo aí também, o Montanha, muito obrigado por patrocinar aí e divulgar também as pessoas que participam aqui do nosso podcast. NutriBlue, daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha para comer, porque a gente também não é de ferro, né? Precisa comer, então NutriBlue desde o início, muito obrigado, o nosso apoiador NutriBlue. A PHNX, do João Taumaturgo, que não está aqui hoje. O João teve um filho, a gente vai passar mais pra frente, mas teve a menina hoje, né? Nasceu a menina dele. Então a gente tá aqui fazendo um episódio especial, mas quero deixar o registro aí, parabéns pro João, tá? Parabéns, e João. A Creativity, que é do nosso diretor aqui do podcast, que deixa o podcast mais bonito. Brunão, vamos falar dos nossos ritos aí, como é que funciona? Até pra gente encerrar aí, vamos falar dos ritos. Vamos bater um papo aí, vamos lá. No início do ano, a gente se separa. Pega uma cabra, né? A gente mata uma cabra. Meu Deus, até suei. Vamos lá. No Todo início mundo do tem ano, uma marca? a gente se divide em diretorias, em grupos. Tem em uma mini-grupos. tatuagem aqui, todo mundo. E aí a gente separa, eu acho que os 3 grandes líderes são quem é responsável pelo churrasco da noite, e inclusive a gente levou isso para a Confraria de Mulheres, que Legal. somos nós quem devemos fazer os nossos jantares, né? Isso. Sempre com 1 ou 2 auxiliares. Tem um responsável pelo tema, é a palestra, ou é o talk, ou é uma troca. Que eu acho importante falar do gancho da comida, porque, cara, eu tenho aprendido muito quando fiz os almoços, cara. Além de aprender muito do empreendedorismo, aprendi a cozinhar, cara. Então, Mas assim, olha, a gente aprende fazendo a comida que é ali, uma que eu regra, acho que Mas é isso, uma regra. isso é uma provocação positiva, Sim, isso é uma sim. provocação. E hoje, como a nossa estrutura está mais ampla no sentido de pessoas, são 3 pessoas por jantar, né? Isso. Então, assim, eu não sei cozinhar, não tem problema, ajuda. Ajuda, pica né? uma cebola. Por quê? pica uma- Porque é sensorial, né? Isso aí, Essa experimentação. Eu acho que Sim. isso também traz intimidade para o grupo. sem dúvida. É. E aí tem um responsável pelo conteúdo, e tem os avisos iniciais e os finais, né? Então acho que esse é o principal rito. A gente tem, dentro do encontro, começa às 19 horas, 22 horas já terminou. É óbvio que a gente tem ali o happy hour, ele fica até um pouco mais tarde, né? Dura bastante. Vou defender aqui os esposos que ficam até meia-noite, então fica até mais tarde, fique bem registrado. Mas assim, é um encontro muito rápido, né? A gente não vê o tempo passar. E depois do talk, depois da palestra, sempre tem um momento muito grande de troca. Isso. A gente tem um encontro anual, que nós já fizemos 2, que é o da girada de negócios, Isso. né? E aí onde todo mundo apresenta os seus negócios. É uma oportunidade muito legal para fazer a troca e cada um apresentar o teu negócio. E se entender cada um o seu negócio. Se entender e poder compartilhar e poder gerar negócios. São 2 encontros que a Isso. gente já fez. Temos os encontros familiares, Isso. as festivas, né? chamamos esposas, filhos. Justamente para trazer essa questão da cultura, né? Assim, porque eu vou citar o meu exemplo. Eu tenho uma filha de 1 semana e um filho de 1 ano e meio. Sim. Então, para que eu possa ir para a confraria, a minha esposa tem que estar respirando isso também. Sim. Não, nós evoluímos, porque tudo que eu absorvo, eu chego em casa e Claro, compartilho com compartilha. ela. Tu também Claro. tem uma mulher empreendedora, né? Então, assim, essa troca ela é muito rica. À medida que a tua família ela é incluída, e essa é a grande sacada, né? O grupo ele é legítimo quando as pessoas fazem parte. Sim, estão né? 100% Então, assim, envolvidas, né? é um grupo discreto? Existe sigilo acerca do conteúdo que é tratado ali? Sim, mas com os nossos próximos é muito legal que a gente compartilhe, porque as famílias precisam estar engajadas. E agora é cada vez mais criança, né? Sim, sim. Né? Cada vez mais criança. Né? E vai aumentando, né? E Vai aumentando. aumentando. Vai mais, Rafa, não?
Eu Parou. quero mais um, não. Quer mais quero um? mais um. Aí, Quero olha. viajar com os 3 se batendo no banco de trás. O Legal. tipo de sonho que a pessoa tem, né? Cara, as famílias Os hoje filhos são se muito, batendo na banca de as trás. famílias hoje são muito pequenas, cara. É, Eu quero família grande. quer quebrar um Legal, pouco a cara. regra. É Família isso aí. grande. E realmente é uma quebra de regra, né? É. Porque eu quero só um, cara. É. Não quero mais. Acho que tá bom. Vamos aproveitar aqui e continuar falando de uma coisa que eu acho muito legal, que é um potencial, assim, da confraria, né? A gente já teve reuniões, por exemplo, com o Guferge, Sim. que a gente teve um custo, mas a confraria pagou entre todo mundo. Então, o que que é legal da confraria também, que a gente pode colocar, às vezes tem um cara que tem é um perito em alguma coisa. Sim. E o treinamento desse cara custa, por exemplo, 5 mil reais. Sim. Pô, se for eu, Rafa, e todos os confrades, 30 confrades, quanto que sai aí Quanto para que cada um sai? Exato. participar? Então, isso é uma coisa que até o Alan trouxe uma vez de uma ideia, eu acho que é bem legal e tem funcionado. A gente fez poucas vezes, mas a gente fez. E isso dá realmente Sim. certo, né? Sim. Então é uma das As coisas também que eu indicações acho que é bem legal. Dentro dessa linha são as indicações dos eventos, né? Quem Isso, vai os em evento eventos. bom já joga no grupo. Não, vamos de Isso. novo. Esse Acho aqui é que isso legal. O encontro do início desse mês, eu confesso que eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas Sim. assim, eu não pude ir justamente Sim. porque era a véspera do nascimento da minha filha, mas eu tenho 12 sócios, 9 estavam lá. Eu falei, Nossa. vão, É. né? Vocês precisam ir. É um encontro, excepcionalmente esse encontro foi aberto, né? Sim. Só deixando claro aqui. Então, familiares, colaboradores, amigos puderam participar e todos os feedbacks que eu recebi foram extraordinários. Foi. Eu Foi sobre não sei se liderança. alguém vai lembrar sobre Foi liderança. liderança. Ele Gestão e era um liderança. dos gestores de Do uma Grupo Angeloni. loja do Grupo Angeloni, Angeloni. que era destaque em Cara, vários foi KPIs aqui. Posso sensacional. fazer Foi um muito parênteses aqui? Eu Pode. tava lá. Eu Aham. tava lá, cara. Sim. A gente saiu Foi de lá legal, com a né? cabeça estourando, assim. Sim, O nível de controle, o nível de entendimento, falou muito sobre a questão da meritocracia. Muitos pontos sendo medidos que a gente não imaginava, assim. O cara tem um controle, assim, diante dos funcionários dele, assim, um controle não no sentido de repressão, mas um controle no sentido de que É gestão ele- com dados. gestão perfeito. com dados. É, isso aí, gestão com dados. Então, assim, a gente, pelo menos assim, a troca que eu tive com o pessoal no final, que todo mundo chegou à conclusão é que, assim, usamos e temos muito poucos dados para tomar determinadas decisões, assim, e ali... Ali demonstra que é Não, ele importante. media tudo, assim, muito legal. Isso é muito enriquecedor, né? O próprio Marcão ali da Solar, do grupo SV agora, né? A Solar Vale, eles no ano passado, até não sei, Marcos, se nos escuta aqui ou não, no ano passado eles fizeram, aderiram a um dos principais, se não o principal programa de mentoria comercial do país. Investimento eu lembro. altíssimo, altíssimo. E o que ele fez? Ele, obviamente, respeitando o contrato, né? Mas ele falou, ó, as boas práticas são essas, estão aqui, ó, acessíveis a quem quiser utilizar, né? Você, Bruno, que em virtude da grandeza da operação da empresa também faz ISPM, né? Vai para N cursos, experiência internacional, sempre compartilha. No dia a dia, às vezes é difícil você pegar um PDF e tal, mas eu favorito tudo, cara. Eu favorito massa. tudo porque no meu tempo de qualidade, no meu escritório, no final do dia, geralmente eu nunca peço para minha secretária nunca preencher a minha última hora, porque é o momento em que eu me reciclo. E geralmente são A conteúdos gente da tem o confraria. privilégio de ter o Brunão no grupo. Que Privilégio, isso, cara. claro. Porque o Brunão, Brunão, privilégio de estar com vocês. o Brunão tá, verdade, cara, tá nos grupos dos grandes, cara. E assim, e Bruno, só um feedback bem massa sobre a tua postura, cara, que eu acho que nem todo mundo é tão proativo, deveríamos ser. É o fato de passar adiante, porque todo mundo tem acesso a muita coisa legal, só que às vezes a gente não passa. E o Bruno, eu percebo assim, que se você recebe alguma coisa, valida primeiro, Sim, né? Sim, Passa adiante. sim. Né? E, cara, de verdade, eu sempre favorito, porque eu penso assim, ok, se eu tivesse que adquirir essa informação, quanto custaria? Sim. Cara, de repente eu leia e a mim, Ou aonde nem tá se essa aplica informação? tanto aos meus business e tal, mas pô, eu tenho aquele cliente, para ele faz muito sentido, e eu tô agregando valor, né, a isso. Olha, faz isso, faz aquilo. Então, assim, eu acho que esse tipo de proatividade enquanto confraria também é muito legal. Sim. Olha só, tu quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Não, eu só ia falar que o que eu acho muito legal é que o Bruno, ele não traz informações somente sobre o que ele faz. Sim. Não, é. É as informações Em geral. muito gerais, né? Sim, sim. Muito gerais de tudo, né? Eu participo de uma outra, não é confraria, né? Mas é uma escola para board members, né? Lá de São Paulo. Então foi um investimento que eu fiz no ano passado. E aí, na escola, eles estimularam a gente a montar um grupo de WhatsApp.
Então, cara, lá tem gente do comércio, da indústria, do serviço. Show de bola. E aí, Compartilhando isso. e aí o volume de informação que eu recebo lá é muito grande. Então eu sempre fico falando, cara, isso aqui vai ser bom pra confraria, vou compartilhar. A gente Eu acho tem que um essa é a privilégio, fonte. cara. Essa é a Eu fonte. tenho, privilégio. olha só, agora momento puxa-saquismo. Eu tenho um grupo, eu mesmo e Irene, né? Eu comigo mesmo, onde eu mando arquivos interessantes. arquivos. 90% são arquivos teus, Pô, tá? que É uma legal. biblioteca. legal. Fico feliz. Isso me estimula. Vou até fazer um overview rápido. Aí, não, lá no verdade. Connect ali. verdade. Fica o registro aqui, tá? Vamos lá. Só pra gente finalizar aqui, Show. eu quero pedir pro Rafa ajudar a fazer as perguntas, Rafa. Porque tu já respondeu essas perguntas, lembra? Lembro. Lembra? Tá. Então nós vamos fazer a pergunta pra eles. Qual que é a regra? Não pensa muito, são perguntas bem simples, tá? Tudo bem. Só não pensa muito na resposta. Eu quero que vocês façam a resposta. Primeiro você responde, Bruno. Depois o Brandão responde, tá? Fechou. Então, tu pode fazer as perguntas do João aqui, Rafa. Beleza. Aqui, ó. Ou eu faço a primeira pergunta, desculpa, vamos lá. Beleza. Bruno, defina um bom vendedor. Fechamento. Fechamento. Closer. Brandão. Escuta bastante e de forma eficiente o cliente. Tá. Qual que é a pergunta que eu Aqui, vou fazer João. aqui tá escrito Felipe. Não, pode ser de baixo. Temos um pequeno problema aqui. Um erro de. Aqui, ó. Felipe define um bom vendedor. João. Ah, ok. O que você mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto? Aparência. Eu sou muito acessado pelas experiências sensoriais. Cheiro, organização, visual. Legal. O que é gestão, Bruno? Organização. Gestão é cuidar de gente. Você já foi processado? Caso sim, teria como ter se prevenido para não ser? Olha, pessoal, até hoje Não que eu saiba. Mas, não bateram lá mas na tem, porta. não, você tem prevenção, tudo certinho, assim? Como é que funciona? A gente tem contato de advogado na empresa, mas a gente não teve problema até então. Beleza. Não. Do Brandão. Nunca foi. Não? Beleza. Agora essa daqui que a gente sempre pergunta, faz eu, Rafa não, ó, o Rafa já tá de rosto. eu e o João sempre perguntamos, cara, tem cara ou não? Tem cara? Acho que ambos. Acho Ambos? que sim, Tá. acho que sim, acho que sim. Tem controle absoluto das finanças, Bruno? Das minhas, sim. Rápido, das tuas sim. Das minhas, sim. Pensei um pouquinho, não, mas tem assim. não pode mentir, hein? Eu gosto Brincadeira. muito de gastar. Tipo assim, eu tenho controle absoluto, tá uma porcaria, mas eu sei que tá uma porcaria. Então. Aí falou tudo, Tem absoluto, mas tá Ó, muito ruim. Olha aí, isso é compraria. É aprender a dar essas respostas. Exatamente. Cara, muito bom conversar com vocês. Foi, uma honra poder trocar uma bom, ideia, Felipe. falar sobre a confraria, né? Show de Falar do bola. nosso projeto que é tão importante. Às vezes a gente tá ali participando, as pessoas estão vendo de fora, né, Bruno? Sim. E, pô, que legal isso, como é que eu faço para participar? É possível sim participar. Vai haver o momento certo, mas eu acho que a gente tem que buscar o que eu quero deixar aqui de mensagem, né, para finalizar. E se vocês quiserem deixar uma mensagem também, pode ficar à vontade. Cara, a gente precisa o tempo inteiro tá buscando conhecimento, tá buscando pessoas que sejam melhores que a gente, Isso. né? Eu acho que esse é o maior legado, assim, que a gente pode deixar até para nossa família, né? Sim. Trazer esse conhecimento. Eu penso muito no meu filho, cara, aprender o máximo, obviamente, fazer com que minha empresa se desenvolva, se torne uma referência, mas mais do que isso, hoje a gente que tem filho, né, Rafa, é poder deixar o conhecimento pro filho, né? Porque não basta deixar dinheiro e não deixar de conhecimento. O dinheiro, ele se vai, né? Sim. E o conhecimento é algo que a gente carrega pro resto da vida. Sim. Então eu sou um cara que busca muito conhecimento. Se eu puder deixar também uma mensagem aí, busque conhecimento, conecte-se com pessoas que tenham mais conhecimento com você, saiba com quem você anda, né? Busque treinamentos, enfim, né? Até um dos treinamentos que a gente colocou várias vezes aqui é um baita treinamento. O Fernando Sim. é um baita do mentor. Fica a dica aí também para De- você. Dentro dessa linha, uma frase que eu falo muito, nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Então, não é nenhum convite a trocar as amizades, mas é só passar a selecionar melhor e fazer o movimento de esforço de elevar a tua média. A gente tem muito essa frase no nosso dia a dia, na brincadeira, mas é assim, eu acho que todo mundo merece prosperidade, a prosperidade vai além do dinheiro, a prosperidade é saúde, é espiritualidade, e eu acho que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Eu acho que a grande reflexão é sempre essa.
como é que tá a minha média. Eu tô andando com gente que tá subindo a minha média ou gente que tá baixando. Fantástico. E eu acho que eu queria muito trazer essa contribuição, porque eu falo muito isso em toda oportunidade que eu tô. Eu gosto muito de falar, gosto muito de estar nas empresas, né? Já tive a oportunidade até de falar lá no Animal Pharma, mas eu gosto muito de estimular as pessoas a elevarem as suas médias. Eu acho que isso faz a diferença. Rafinha, manda aí. Fantástico. Não, a minha única fala, ela vai de encontro ao tema, né, que é networking. Eu realmente observo que os nossos clientes, eles muito dificilmente terão, antes de adquirir, antes de consumir, capacidade técnica ou amostragem para diferenciar o nosso produto em relação à concorrência. Então, ele vai nos escolher muito pela forma como a gente se posiciona e especialmente através das pessoas com as quais a gente se relaciona, né? Show. Essa autoridade, esse sentimento de pertencimento, eu acho que tem total relação com o que você acabou de falar, Bruno. Quando a gente se relaciona com as pessoas que nos provocam, que são melhores que nós em determinados campos, ou melhor, são complementares, eu acho que é melhor, Nota 10. a gente realmente performa na vida, performa em todos os aspectos, porque no Brasil é um pecado muito grande falar de dinheiro, né? De Sim. prosperidade. Agora, Tá bom. eu não conheço ninguém quebrado que tenha tempo de qualidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que falar de negócio, tem que falar de empreendedorismo, tem que trazer as novas gerações para esse pitch, tem que falar que trabalhar é muito importante, tem que falar que a vida não é justa e é muito dura, mas que existem momentos muito legais. E empreendedorismo, eu falo por mim, experiência própria, eu venho de uma família extremamente simples, é um objeto de ascensão social, assim. Né? Eu acho que meritocracia é um termo muito bonito, mas não tem como eu, Rafael, que nasci onde nasci, concorrer no mercado com o filho de um executivo. Agora, se eu decidir abrir o meu negócio, eu posso mudar a minha vida e a vida de quem eu emprego. Um monte Eu acho de que isso é gente. muito legal. Bruno, manda aí. Também indo na linha do que o Rafa falou sobre a questão de crescimento pessoal e falando sobre provocar, eu deixaria esse toque de procurar pessoas que te provoquem. Eu sou muito provocado na confraria. Sim. Quando o pessoal começa a falar principalmente de processos, o Rafa é um cara que fala muito de processos, né? Eu olho e falo, cara, meu Deus, eu tenho muitos processos, muita coisa para melhorar. E essa parte da provocação, ela incomoda, mas incomoda de um jeito bom. Incomoda para uma melhora. Então, se eu pudesse deixar um toque pro pessoal aí, seria procurem pessoas que te provoquem a melhorar. Legal, top. Show de bola. Você que está ainda nos assistindo, muito obrigado por participar e ouvir essas histórias aqui, ouvir o quanto é importante o network. Siga nas redes sociais, no nosso Spotify, no YouTube também, Empreenda SC. E fique à vontade para assistir todos os outros episódios aí, que tem muito conteúdo legal. E obrigado mais uma vez. Um abraço. Valeu! Valeu. Valeu, Falou. rapaziada. Até mais.